Obrigado, como estão vocês? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Continuando aí nosso estudo fantástico. Esse livro que eu gosto muito de estudar e queria mostrar para os meus amigos, as pessoas que sempre vou divulgando. E a gente vai passando os textos com boas palavras e as pessoas vão passando para os outros e vai ajudando, né? As pessoas vão mudando a mente, vão se animando mais, a pessoa fica desanimado com a vida, com as situações. E palavras da verdade ajudam, né? Hoje mesmo mandei para um amigo um texto muito bom sobre doenças, sobre medo de doenças, que o medo vai atrair a situação, né? O medo faz a pessoa ficar doente. Isso que explica no livro A Verdade 4. Não a verdade da vida, a verdade só, a verdade 4. E aí ele divulgou para um outro amigo e que estava em pânico, né, por causa de pandemia, medo, desesperado. Mas aí ele disse que divulgou e foi em boa hora. Semana passada também a gente divulgamos. A gente vai passando, ah, você quer ver umas palavras legais? Aí eu passei o vídeo da semana passada, uma moça agradeceu 1000 vezes, né? Que estava muito com medo, porque tinha pego o Covid e tal. E estava bem assustada. E aí, quando viu o vídeo, já começou a perceber também o que ocasionou, né? O que fez ela acabar pegando o medo, né? Era uma pessoa muito medrosa, mesmo usando máscara, mesmo usando todas as coisas que as pessoas orientam a fazer materialmente, né? Essa parte só material, acabou pegando assim mesmo. Tem muitos casos assim. Pode ver que a maioria vai ser assim, né? Muita gente que é muito apegada a cuidar demais, às vezes tem medo demais também. Então tomar muito cuidado com isso aí. E tinha um senhor também que eu já contei essa história, ou não? Talvez sim, talvez não. Tinha tifo. Não, na verdade ele não tinha, ele tinha medo de pegar tifo. E ele ficava lavando a mão com álcool. Eles, a água dele, ele enchia lá de água e fervia, tudo para não pegar tifo. E justamente ele pegou tifo. E todo mundo falou, mas justamente ele que tomava tanto cuidado pegou. É por causa do medo, por causa da força mental. A mente atrai tanto coisas boas como coisas ruins. Então tem que tomar muito cuidado com o modo de pensar. O que você está pensando, como você está fazendo, vai atrair situações. Se você tem medo de ladrão, você vai atrair ladrão. Pode ver a pessoa que é roubada muitas vezes, é porque normalmente ela foi roubada uma vez e já ficou traumatizada. Isso daí ficou gravado no subconsciente e vai atrair a situação novamente. Aí fica um círculo vicioso. Mas se despertar para a verdade de quem ela é de verdade, que não é esse cara que sofreu assalto, que é um eu perfeito, um ser iluminado, divino, muda, né? Começa a mudar. E que ela traiu a situação. Por isso que veio o ladrão. E aí perdoa o ladrão. Ah, tá bom, eu acho que eu atraí a situação mesmo, né? Começa a mudar, mas vai quebrar esse karma e ela vai parar de repetir. Bom, já falei bastante, já perdemos aí. Perdemos, não ganhamos, porque são coisas boas, né? Vai se perder. A mesma coisa quando eu pego o ônibus de manhã, levava, agora tá tudo home office. Levava quase 1 hora para chegar no trabalho. E essa 1 hora eu não perdia, eu ganhava, porque eu ficava lendo livros iluminados. Então às vezes a gente tem que transformar as coisas. Tem um preletor amigo que sumiu, nunca mais ouvi falar, Maru Shinzaki. Ele falava assim que se você mudar a sua mente, a forma como você vê o passado, você mudou o passado. Por que mudou o passado? Porque mudou sua mente em relação ao passado. Então determinados traumas vão acabar desaparecendo, né? Mas se você mantém os traumas ainda no passado, esses traumas vão começar a manifestar por algum problema na sua vida que começa a repetir. Tá bom? E grande abraço, grandes amigos. Aqui nesse livro, essa foi uma baita de uma introdução. Nesse livro aqui, A Humanidade Isenta de Pecado, que hoje é aniversário do professor Kamino Kusumoto. Ele fez 100 anos hoje, tá lá no Facebook, os filhos deles cuidam no Facebook dele. Ele um grande parabéns, mandei um parabéns lá, eles entenderam. Hoje em dia o Facebook, a internet, ele traduz, tem umas coisas boas, né? Ele traduz, e aí com certeza eles viram lá, porque curtiram lá que eu mandei os parabéns, né? Que venham mais 100. Ele fez 100 anos, o Kamino Kusumoto, né? A história dele é linda, né? No livro
Buscando o Amor dos Pais, que é um livro que eu amo muito, assim, salvou minha vida, meu modo de ver a vida, meu modo de ver meus pais, minha família, meus irmãos, né? E é um livro lindo, fantástico, com muito relato. Quem não leu, leia esse livro. É o livro do Camino Kusumoto, escrito por ele, Buscando o Amor dos Pais. E esse livro que a gente está estudando, né, Humanidades Dentro do Pecado, é um livro de uma compilação que ele fez puxando todas as partes de karma, pecado, ilusões, doenças. Ele compilou nesse livro para ajudar as pessoas. E conforme ele foi estudando, isso foi entrando no subconsciente dele e foi destruído um karma também da família dele, que não podia nascer filhos, não coexistiam com os pais. Sempre um morria, aí acontecia alguma coisa, a mulher perdia o filho e ficava repetindo isso em geração em geração. Então o professor Camino, ele fez o mestre orientou ele para que você faça isso e ele fez e deu tudo certo. E quando ele estava terminando, a esposa engravidou finalmente e conseguiu ter um filho. Os filhos esses que cuidam do Facebook dele hoje. Então ele que estava destinado a não poder ter filho, né? Por conta de vários problemas kármicos e também porque os médicos diziam que não ia dar certo, né? Ele conseguiu, destruindo essa ideia de pecado. Então, até mesmo você que está assistindo, alguns amigos, lê esse livro Humanidades de Pecado também, muitas vezes, porque ele vai purificando o seu subconsciente e eliminando ideias de autodestruição, de autopunição, de autossabotamento. A pessoa se sabota muito, né? E é por causa da ideia de autopunição, o pecado. Então aqui existe o quê? Quando a pessoa comete um pecado, como eu falei, expliquei na outra parte, quando a pessoa comete um pecado, existe uma coisa, que é uma dissonância dentro dela que chama remorso. Então aqui, e eu falei sempre, a gente não focar no pecado do outro, focar no eu verdadeiro perfeito do outro. Porque se ficar vendo o pecado do outro, que nem aquele religioso que falou para a pessoa, você nunca vai ser perdoado. E a pessoa ficou muito triste e acabou sucumbindo, morreu, né? Ficou tão deprimida, ai, nunca vou ser perdoado, meu Deus. Isso. Então tem que tomar cuidado com o tratado do pecado, a culpa que a pessoa carrega. Mas muito cuidado. E em vez de avivar o eu verdadeiro, falar, você na verdade é um eu, filho de Deus, perfeito, maravilhoso, você é um ser supremo, divino, maravilhoso, né? Em vez de ver essa parte, a pessoa fica vendo o defeito do outro. E quando vê o defeito do outro, não vai ajudar, só vai piorar. Eu fico sempre falando para muita gente, você acha que fulano vai melhorar, ou ciclano vai melhorar, você vendo o defeito dele? Não vai melhorar. Porque você fica repetindo o defeito dele, isso vai gravando mais na mente dele o defeito, na sua mente e na dele. Então ele vai sempre fazer o mesmo defeito. Não vai mudar nunca. Então aqui nesse livro, na página 173, ele fala da autocondenação pelos pecados cometidos e sua finalidade. A pessoa se autocondena, né, quando comete o pecado. Como eu expliquei, né, o pecado ele sempre está associado, quando a pessoa peca, ele vai associar o que? A doença, ela vai começar a manifestar a doença, conforme eu expliquei tudo no outro vídeo, né? Vai manifestar uma infelicidade por conta da força mental do eu verdadeiro querendo que tire essa fumaça, essa consciência, essa energia negativa dela, e ela vai acabar fazendo isso. Então, depois que a pessoa comete um pecado, surge o desejo de autopunição, do mesmo modo que quando lança poeira e lixo na fogueira, levanta fumaça. Esse desejo de autopunição damos o nome de tormento da consciência. Então, essa fumaça que eu falei para vocês, que é a consciência do pecado, no último, aqui também você pode evoluir um pouco a filosofar melhor. E aqui eles falam que o desejo de autopunição é também chamado de tormento da consciência. Então, como Judas Iscariotes, conhece Judas Iscariotes? Sempre alguém fala Judas, né? Depois de que vendeu Jesus com 30 moedas de prata, foi acometido por violento tormento da consciência e acabou cometendo suicídio. Mesmo aqueles que não cometeram um pecado tão grave quanto Judas Iscariotes, sente remorso pelo pecado cometido, e o remorso é uma fumaça que se levanta o processo que o fogo da natureza divina do ser humano busca reativar-se, rompendo a manta do pecado. Lembra que a gente conversou sobre a manta do pecado? Que cobre, né? Então aqui, se você assistiu aquela novela Jesus, eles fizeram uma boa demonstração assim do remorso quando o Judas, e outros filmes também que
que cita essa parte bíblica do remorso de Judas. E ele fica tão triste, ele devolve o dinheiro pro Caifás, que é um ator fantástico que fez essa novela, eu gostei muito da interpretação, você fica com raiva dele mesmo, ele é realmente um grande ator. E isso daí também pode ser explicado, mas outra hora eu entro nesse assunto. E quando ele devolve, o Caifás, o problema é seu, né? Você que entregou Jesus, não tem nada a ver com isso. E aí ele fica querendo que, né, não aconteça aquilo, mas já tinha acontecido. Jesus já tinha sido crucificado, caramba, ele está sendo condenado. E ele pega e se enforca. E quando quebra o galho, na Bíblia parece que está escrito uma coisa assim mesmo. Depois eu fui conferir. Ele cai e abre a barriga dele e as vísceras saem para fora. Isso aí. Alguns filmes não colocam essa parte, mas tem. Mas está escrito lá. Então, esse remorso que ele fala aqui é uma fumaça em que levanta o processo em que o fogo da natureza divina busca reativar, né? Ele quer tirar a manta do pecado, mas a pessoa às vezes fica presa ao remorso, à fumaça, e aí sofre. Se você ler a biografia de São Francisco de Assis, de Ronen, né? Ele vai citando aqui grandes santos, né? Grandes iluminados, Shinhan, né? Shinhan, Francisco de Assis, Ronen, que é budista, Shinhan, que também é budista, e outras literaturas sobre eles, percebemos que também neles era acentuado um sentimento de autorrecriminação. Aliás, podemos dizer que justamente por serem eles homens de grande virtude, mais forte era o desejo de autopunição quando julgavam ter cometido algum pecado. Então esses santos homens, eles mesmo antes de acontecer todas essas coisas, eles tinham uma inquietação, né? Eles tinham uma autorrecriminação. O que é autorrecriminar? A pessoa que sempre fica, fiz coisa errada, ai meu Deus, em vez de fazer oração, em vez de mudar o campo de visão, em vez de mudar o modo deixa eu fechar aqui, em vez de mudar o modo de ver a situação, em vez de mudar também para não sintonizar com isso mais, né? Então essa autorrecriminação também não é bom, né? Quando você bate a cabeça e fala, como sou burro, ou você fala, como sou bobo, não, você está se recriminando, né? Ou como fui bobo, não, eu estava em estado de ilusão, hoje mudei, hoje já sou iluminado, já despertei para a verdade. Eu estava errado, agora mudei. Esse não era o meu eu verdadeiro, né? Isso é melhor do que auto-recriminar-se, né? Então, analisando essa inquietação que acompanha a consciência de pecado, a inquietação é a autopunição também, né? Inquietação, quando a pessoa faz o pecado, podemos concluir que ela resulta de uma dissonância que ocorre no interior da alma. Quando cometemos o pecado, ocorre essa dissonância na alma e por isso sentimos um desconforto mental e somos torturados por um remorso. Mas por que ocorre essa dissonância na nossa alma quando cometemos esse pecado? Por quê? Vocês querem pensar aí? Por que isso acontece isso? Você faz uma coisa ruim, um dia eu estava conversando com um grande amigo e falei para ele, todo mundo que faz coisa ruim, ele sente um remorso dentro dele. Todo mundo, independente. Mesmo que seja bem no fundo. A pessoa vai falar, aquela pessoa é ruim, não fala, a pessoa é boa. Ah, mas é boa bem no fundo. Não é isso. Vamos continuar, só para fugir. Então todo mundo que comete um pecado, ele vai sentir esse remorso, esse desconforto dentro dele. E por que acontece isso? Por que você sente desconforto e por que você sente essa vontade de auto-recriminar-se? Recriminar-se, como eu falei acima, é uma autopunição. Mas por que se sente isso, esse remorso, quando comete pecado, né? Dissonância? É porque sentimos algo incompatível com a nossa natureza divina. E algo que está incompatível está em contato conosco. Quando sua pele está em contato com uma superfície lisa e macia, compatível com ela, temos sensação agradável. Mas quando nossa pele fica em contato com superfície áspera e dura, incompatível com ela, temos sensação desagradável. Se você esfregar uma lixa no rosto, vai sentir sensação muito desagradável. O pecado, tanto pensamentos ou atos, né? Isso é importante ressaltar, pensamento ou atos, causa sensação desagradável à nossa alma porque não é compatível com nossa natureza divina. Se nossa natureza não fosse divina, nossa consciência não sentiria incompatibilidade com ele, com o pecado.
Então, se você não fosse filho de Deus perfeito, você não sentiria essa dissonância, né? Ao cometer alguma coisa negativa, um pecado ou um encobrimento. A consciência é a manifestação da natureza divina que constitui a nossa essência da natureza divina, né? O princípio, a dissonância sentida pela consciência ocorre apenas no nível psicológico, mas pela lei mental segundo o qual as vibrações da mente sempre acabam se manifestando concretamente, pouco a pouco ela passa a se manifestar objetivamente, tomando aspecto visível e perceptível aos 5 sentidos, e assim começa a surgir na vida concreta sob a forma de doença ou infelicidade. Então aqui ele falou em cima, para a gente lembrar bem, pecado em pensamento ou em atos, né? O pensamento ele gera energia também, né? Em vez de você ficar imaginando a prosperidade, a felicidade do seu irmão, a felicidade dos seus pais, a felicidade da sua tia, a felicidade dos seus amigos, imaginando eles e você mesmo também feliz e conseguindo próspero, você fica imaginando que fulano morra, que ciclano morra, isso daí você está pecando e você está jogando essa energia que vai voltar para você. É um pecado. Então, pecado em pensamento ou em atos. Às vezes você não matou ninguém, de fato, fisicamente, mas você matou em pensamento. Então, isso daí você tem que também arrepender-se. Arrepender-se é mudar esse campo de visão. E mais para frente aqui, que a gente leu, ele fala isso, que existe uma lei mental, a vibração da mente sempre acaba manifestando, né, concretamente. Porque a dissonância acontece no nível psicológico. A pessoa fica, né, meio deprimida ou atormentada. Mas depois, como existe essa lei da mente que manifesta concretamente, vai tomando aspecto visível e perceptível aos sentidos. E assim começa a surgir uma doença ou infelicidade. A Seitione diz que tanto o nosso corpo carnal como o ambiente que nos cerca são reflexos da nossa própria mente. Se você é uma mente alegre e feliz, vai ter um ambiente alegre e feliz. O seu ambiente mesmo, sua vida, vai ser sempre alegre e feliz, né? Então aqui, a consequência do nosso pensamento aparece objetivamente em nossa vida, tal como uma sentença de julgamento. Então, por isso que muita gente interpreta que é eu fui julgado, Deus não julgou. Não, Deus não julgou, você que julgou com a sua própria mente. Própria. Portanto, podemos dizer que nosso estado físico e nosso meio ambiente são sentenças ditadas pela nossa mente. Então, o nosso aspecto físico, nosso estado físico e o lugar que você encontra é aspecto mental. Eu estava conversando com um empresário esses dias e eu falei para ele: você muda seu campo de visão, para de achar que não vai vir nada por causa da pandemia, que vai dar. Não, começa a mudar a sua visão. Você é o líder, comece a mudar o campo de visão. Começa a mudar o campo de visão, porque vai vir as coisas, às vezes as coisas estão vindo e você começa com essa tristeza, com essa negatividade, pensamento ou atos, né, falando um monte, brigando, acaba as coisas indo embora, né? Porque, mas não vai acontecer. Aí o outro me respondeu: você tem que ir lá para Brasília. Você vê, isso é aquele lance da pessoa jogar a culpa lá. É culpa dos políticos. Não é culpa dos políticos, é culpa sua também. Por que a culpa é sua? É que ele explica. Mas você pode mudar seu ambiente também, melhorar o seu lado pelo menos, né? E melhorar o lado dos seus amigos, das pessoas que estão aí, e tentar também ajudar as pessoas, né? Você pode fazer isso. Basta querer. Né? Só não ser egoísta, né? Então aqui, ele fala que se a história da vida de um indivíduo é a história das sentenças ditadas pela própria mente, né, como um julgamento, a vida dele, a história desse indivíduo, podemos dizer que a história do mundo é a história das sentenças ditadas pela mente da própria humanidade. Nossa, então essa pandemia que está acontecendo é o quê? É a sombra da mente de toda a humanidade, né? Aí ele fala aqui, o despeito depois dá um Google, né? Deve ser o contrário de respeito. Se é despeito, deve ser o contrário de respeito. E respeito, despeito. É interessante ver as palavras, é bom. Em português, legal. A inveja, medo, inquietação, ira e ódio, eles ficam pairando sobre o mundo inteiro e vão tomando a forma concreta.
cada momento, constituindo sentenças como guerras, saques, boicotes, greves, repreensões. Ele podia colocar aqui pandemia, mas não colocou na época. Não tem. Revelando assim conteúdo mental da maioria da humanidade. Se nenhuma pessoa desse mundo tivesse conteúdo mental negativo, tais como despeito, inveja, medo, inquietação, ira, ódio, jamais surgiria neste mundo guerras, conflitos. Eu vou te falar mais. Se guerras e conflitos, ele está falando que é respeito da mente, mas será que pandemia também é? Também é. Também é porque é sombra do pensamento da humanidade, né? No livro do Holmes, que o mestre depois traduziu e colocou as coisas dele, Fenwick Holmes, antes da Seixinoe, ó, Poder da Mente, é um livro incrível também. Acho que eu dei para uma amiga esses dias, ela ficou contente, espero que esteja lendo. É um livro maravilhoso, que ele fala de uma epidemia que aconteceu com a época da Primeira Guerra. Essa epidemia matou muita gente na Primeira Guerra, mas ele falou por que aconteceu essa epidemia. Porque juntou medo, juntou caos ideológico, e essa vibração negativa atrai situações como essa, vírus, problemas, né? E as pessoas ficaram com medo e acabaram, muita gente pegou aquela gripe espanhola, a H1N1, né, influenza. E se você estudou alguma coisa assim na faculdade, no primeiro semestre, eles falam sobre a influenza, eles explicam sobre a gripe espanhola, que na verdade jogaram a culpa na Espanha. Na verdade não é da Espanha, tem outros países que podem ser culpados. Mas na época, como tinha esse atrito, guerras, né, conflitos, então jogaram a culpa na Espanha. Será que nessa época também estamos fazendo isso? Jogando a culpa na China, jogando a culpa não sei aonde? É a mesma coisa. Eles falam muito na faculdade sobre imperialismo, né? O imperialismo fazer esse tipo de coisa. Pode ser, mas é bom você estudar sempre para não ficar só vendo timeline de Facebook e ficar alienado, né? Então só para concluir, né, que já estou passando do tempo, a história da humanidade ou a história do indivíduo é reflexo da mente individual ou da mente coletiva da humanidade. A história do mundo é reflexo da mente da humanidade. Então, se você quer mudar a sua história de mundo, faça o que a gente falou no outro vídeo, arejamento da mente. Expulse da sua mente, da sua vida, pensamentos negativos. Expulse da sua mente atos e pensamentos, coisas negativas, agir de forma errada. Tenta sempre agir da maneira mais correta possível, né? Ontem, mais de 2 vezes, encontrei 2 amigos. Os dois falaram a mesma coisa. Vê que engraçado como é que as coisas sintonizam. Ele falou... Não, na verdade foi uma prima que falou comigo e um outro amigo. Nesse mundo não existe pessoas perfeitas, né? Por que vocês falam tanto em que nós somos perfeitos? Eu falei, não existe nesse mundo pessoas perfeitas. Esse mundo é uma tela cinematográfica, esse mundo físico é como se fosse uma tela cinematográfica que projeta mesclada a luz, mesclada as coisas do mundo. É um mundo ilusório. Ele obedece o pensamento, ele é sombra do pensamento de muita gente, seu próprio pensamento. E por isso aparece uma pessoa saudável, uma pessoa doente, aparece o eu verdadeiro nosso, que é a nossa essência, é o eu perfeito. Mas quando tem sujeira tampando essa projeção que é esse mundo, essa sujeira se manifesta como doença, problemas, infelicidades, etc. Então o nosso eu verdadeiro é perfeito, é Buda, é eterno, né? Indestrutível, imortal. Cristo falou, vós sois deuses. Quando eles ficavam, o que você fica falando que é Deus, que é filho de Deus, você se faz Deus? Aí ele falou, não está escrito, vós sois deuses? Ele respondeu assim. Então a gente fala, mas só Cristo é filho de Deus? Não, todos nós somos filhos de Deus e todos nós, como filhos de Deus, somos deuses, né? Na essência. Ou você acha que aquele homem carnal é o Cristo verdadeiro? Não, o Cristo verdadeiro não é feito de carne. Ele é um ser muito, muito elevado, muito, como nós também, nossa essência também. Então a gente vai despertando e vai entendendo isso. Isso que eu expliquei para as 2 pessoas no mesmo dia que perguntaram a mesma coisa. Então, muito obrigado a todos. Felicidades. Depois a gente continua. Onde que eu parei? Deixa eu ver aqui para não esquecer. Página 176. E a gente vai avançando. Quem quiser acompanhar esse livro é muito legal. Quem quiser acompanhar a leitura, vale a pena ler para entender a humanidade isenta de pecado, tá bom? Agradecer aí a todos que acompanharam e Deus ajude aí. Só felicidade, só coisas boas. Muito obrigado.